Então, pessoal, vamos lá dar continuidade agora com o nosso ponto aqui do tronco encefálico e cerebelo. Espero que vocês tenham conseguido uma revisada naqueles pontos anteriores. Isso é muito importante nesse tema específico que nós estamos estudando, porque é um conteúdo, de fato, que, estruturalmente falando, não é muito grande, mas a complexidade de termos e de posição e forma das estruturas acaba conferindo um grau maior de dificuldade, né, no entendimento disso. Principalmente agora quando nós falamos em tronco encefálico, mais especificamente. O tronco encefálico ele não é simplesmente um espessamento ou um aumento de volume da medula espinal. Um tronco encefálico ele representa a primeira estrutura aqui do sistema nervoso central, que depois da medula e cerebelo, respectivamente, conferem toda a complexidade funcional, né, de neurônios e a integração desses impulsos nervosos que acontecem aqui a nível cortical, tanto ligado a controle motor, né, quanto a processamento sensorial. Tá? Basicamente, o tronco cefálico ele vai ser subdividido aqui em três segmentos, né? O bulbo, que é a parte mais inferior, e a dilatação superior, que está ligada à medula espinal, a ponte e o mesencéfalo. Tá? Esses três segmentos, lembrando, todos eles à frente do cerebelo. Acima aqui do tronco cefálico, nós vamos ter, mais especificamente, essa região, que é denominada de diencéfalo, e acima dele, o telencéfalo, tá? Lembrando, então, a gente poderia até simplificar isso dizendo que o cérebro é quem está acima do tronco encefálico, mais especificamente. E aí o cérebro subdividido em diencéfalo e telencéfalo. Tá? Ah, basicamente, existe uma característica, né, que eu poderia citar agora do tronco encefálico que lembra a medula espinal, que é a presença de nervos saindo da sua superfície. Assim como existia lá na medula espinal, o tronco encefálico ele vai ser a nossa referência para a emergência dos nervos cranianos. Enquanto na medula espinal nós temos lá os nervos espinais, agora nós vamos ter os nervos cranianos, que são em um total de 12. E aí, desses 12, em todo o sistema nervoso central, 10 vão emergir aqui do tronco encefálico. A gente vai analisar mais à frente quais são eles. E essa relação, né, salienta ainda mais a importância desse tronco encefálico para o funcionamento adequado de diversas funções, né, que nós vamos analisar mais à frente, como, por exemplo, processamento e sensibilidade da face, a deglutição, movimento de olho, movimentos oculares, dentre outras funções. Tá? Além disso, é o tronco encefálico que vai promover a condução de uma série de fibras nervosas que têm conexão central a nível do cérebro e de encéfalo para a porção periférica do sistema nervoso e vice-versa. Né? Talvez uma das funções mais importantes dele seja, né, a regulação aqui central, né, dos nervos cranianos. Né? Quando nós pensamos aqui em grupos neuronais, né, com funções bem específicas, que são justamente esses que vocês estão vendo aqui, que são chamados de núcleos dos nervos cranianos, né? Todos esses núcleos, para 10 dos 12 pares cranianos, eles vão estar então em algum local aqui do tronco encefálico, tanto para nervos considerados motores, quanto para aqueles considerados sensitivos e também aqueles que agregam, né, as duas funções. Ah, então, de um modo geral, né, eu poderia dizer que o bulbo, né, que é a porção mais baixa aqui do tronco encefálico, além, né, de estar relacionada com essas funções que eu já comentei, ele também teria uma relação importante, né, com as funções digestiva, circulatória, função
respiratória e também ocular, né? Diversos nervos e núcleos, né, que vocês estão observando aqui, que todos eles são pequenos agrupamentos de corpos neuronais, né, que estão ligados, por exemplo, com o controle da mobilidade intestinal ou controle da regulação dos batimentos cardíacos e ritmos respiratórios, por exemplo, né? Toda essa regulação é feita aqui a nível central, nesse andar do bulbo. Na ponte, nós teríamos também aqui, por exemplo, algumas regiões que estão ligadas com o processamento da sensibilidade da face, né, o toque na região facial, também movimentos oculares, né, movimentos aqui dos músculos cuticulares da face, da audição, né, todos aqui a nível da ponte. Enquanto no mesencéfalo, né, nós teríamos aqui também todas essas funções sensoriais, motoras, além da regulação, né, de impulsos que se relacionam com o equilíbrio, a postura, o tônus muscular, né? A gente vai analisar então mais à frente, passo a passo, cada uma dessas funções, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo bulbo, certo? O bulbo, ele tem como limite dois limites, né? Um limite inferior e um limite superior, que são essas duas setas vermelhas que vocês estão vendo aqui. A seta vermelha, ela indica o limite inferior, que é o limite menos preciso de todos, porque a nossa referência para eles, para esse limite, é o primeiro filamento radicular do primeiro nervo cervical C1. Então, à medida que o primeiro nervo, o primeiro filamento, na verdade, desse nervo emerge, nós temos então a referência para dividir a medula do bulbo, certo? Já o limite superior ele é bem mais simples, é essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, que é denominada de sulco bulbo contínuo. Tá? Então, tudo que está entre essas duas referências é o que nós vamos chamar de bulbo, certo? Ele tem essa forma meio cilíndrica, mesmo que vocês estão observando aqui. Tá? De estruturas, então, aqui desse bulbo, né? Ah, basicamente, além, né, desse sulco que nós já vimos, o sulco contínuo, né, nós vamos ter aqui essa segunda fissura central, certo? Que é chamada aqui de fissura mediana anterior, que é a continuação daquela que nós vimos na medula, tá? Na parte inferior aqui dessa fissura, nós vamos ter essa região aqui, né, que ela promove uma pequena saliência dentro da fissura mediana anterior, que é o que nós vamos chamar aqui de decussação das pirâmides, tá? Ela representa justamente aqui o cruzamento, né, no plano sagital mediano das fibras de um trato que é denominado de córtico espinal. Esse trato e essas fibras que representam aqui a decussação das pirâmides, elas têm justamente a função de conduzir em direção à medula todos os impulsos motores que vêm do córtex cerebral em direção à musculatura estriada de todo o corpo. Tá? A cada lado aqui dessa fissura mediana anterior, nós vamos ter essas duas saliências, que são chamadas aqui de pirâmides bulbares. Tá? As duas pirâmides aqui do bulbo, é importante enfatizar, porque nós já vimos hoje, inclusive, que existe também pirâmide no cerebelo. Né? Ao lado dessas pirâmides, nós vamos ter aqui um outro sulco, essa seta aqui está indicando ele, certo? Que é o sulco anterolateral, tá? Vocês estão observando aqui. Que mais? Acima, né, lá na parte mais superior aqui desse bulbo, uma pequena depressão aqui no local onde o sulco bulbo contínuo se encontra com a fissura mediana anterior, né, vai deixar aqui uma depressão bem profunda que nós vamos chamar aqui de forame cego, tá? Uma pequena depressão, uma grande depressão, né, nessa região aqui central. Ao lado aqui do sulco, né, anterolateral, nós vamos ter duas outras saliências, essa seta aqui está indicando ela, né, que é a oliva, tá? Essas duas saliências aqui ao lado da pirâmide, né, as olivas aqui do bulbo, ok?
Inclusive, né, acima da oliva, né, nós vamos ter aqui uma estrutura que é chamada de fosseta supraolivar, que vai dividir a oliva, né, do sulco aqui bulbo pontino, né? Do mesmo modo que antes dela, ela vai ter um sulco aqui denominado de sulco, vou mostrar desse lado que está melhor, o sulco pré-olivar, que é esse que está aqui na frente dela, por onde estão saindo essas radículas aqui, e por trás dela, na ponta dessa seta aqui se movendo, o sulco retro-olivar, que é o que está aqui por trás da oliva. Tá? Vamos continuando. Nessa relação aqui ainda, né, da face anterior do bulbo, nós vamos ter uma série de filamentos nervosos, né, dos nervos cranianos que emergem nessa região. Né? Por exemplo, aqui eu tenho os filamentos radiculares, né, de alguns nervos. Né? Aqui eu tenho o filamento radicular do nervo abducente, esse primeiro aqui. Aqui eu tenho o filamento, né, do nervo facial, o segundo aqui do nervo intermédio e o terceiro aqui do nervo vestíbulo coclear. Além disso, na frente aqui da oliva, eu vou ter os filamentos radiculares do nervo hipoglosso e por trás dela, né, um pouco mais atrás dela, né, nós vamos ter aqui mais três filamentos, né? Esse que está aqui em cima do nervo glossofaríngeo, aqui o segundo do nervo vago e o último aqui da raiz craniana do nervo acessório. Toda essa que vocês estão observando aqui. Né? De um modo geral, né, o nervo abducente está relacionado com o movimento dos olhos, o nervo vestibulococlear, ou desculpe, o nervo facial e o intermédio ligados com a motricidade facial e o processamento da gustação, né, de parte da gustação, e o nervo vestíbulo coclear aqui ligado com o equilíbrio e a audição. Já o glossofaríngeo está ligado lá com a deglutição, juntamente com o vago, de um modo geral, o acessório com os movimentos do pescoço e o hipoglosso com os movimentos da língua. Por que eu estou comentando isso aqui especificamente? Porque lá, quando nós vamos observar, né, as correlações clínicas desse ponto aqui, existe uma síndrome chamada de síndrome do ângulo ponto cerebelar, e ela recebe esse nome justamente porque ela se localiza bem nesse ponto aqui, entre o cerebelo, né, e o limite inferior aqui da ponte, né, que é justamente o sulco aqui bulbopontino. Né? E dentro do quadro dessa síndrome, nós vamos ter uma série de sinais e sintomas que estão ligados justamente com esses nervos que nós acabamos de ver. Né? Por exemplo, o paciente pode ter, né, perda auditiva, né, sensório neural, ligada lá com o nervo vestibulo-coclear, do mesmo modo que o zumbido, né, a alteração do equilíbrio, a ataxia, né, que é a incoordenação motora, né, e também aqui a paralisia facial, já que nesse ponto aqui nós também temos, né, as fibras aqui do nervo facial. Ainda analisando o bulbo, né, pela parte de trás, nós vamos ter basicamente os elementos que nós vimos lá no estudo da medula. Né? O sulco mediano posterior, né, aqui, o sulco póstero lateral, né, e o sulco intermédio posterior, que é aquele que vai também fazer a subdivisão, né, dos fascículos grácil e cuneiforme. A diferença para a medula é que aqui no bulbo, esses fascículos, né, o grácil e o cuneiforme, eles vão se dilatar no local onde eles terminam aqui, e essas dilatações elas vão receber os nomes de tubérculos grácil e cuneiforme. Tá? Então, a dilatação superior dos fascículos grácil e cuneiforme vão receber o nome de tubérculos grácil e tubérculo cuneiforme. Nesse corte aqui agora, transversal da medula, ou desculpem, do bulbo, nós podemos observar então, né, algumas referências
de neurônios, né, que se localizam neles. Por exemplo, aqui, né, o local das pirâmides, né, que nós vimos lá na frente, a cada lado do sulco mediano aqui, desculpem, da fissura mediana anterior, né? Lembram que nós vimos que ao lado das pirâmides existe uma outra saliência que são aqui as olivas, né? Que eram divididas lá pelo sulco pré-olivar e o sulco aqui retro-olivar, né? Dentro dessa oliva, nós vamos ter aqui esse grupo de neurônios que vocês estão vendo aqui apontados por essa seta, né? Todo formando aqui uma série de contornos, né? E esse grupo de neurônios aqui ele vai receber o nome de núcleo olivar inferior, tá? Esse núcleo olivar inferior é um elemento aqui bastante importante, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, até toda a infância, inclusive, porque são esses neurônios, né, que vão mediar, né, toda a aprendizagem motora da criança. Então, todos aqueles exercícios, né, que as crianças fazem na escola, de pintura, de coordenação motora, né, a aprendizagem da escrita e tudo mais, todos aquelas atividades, né, elas têm justamente o objetivo, naquela idade, de promover, né, esse refinamento nos movimentos do corpo. E eles são aqui, né, completamente mediados, né, por esse grupo de neurônios que são chamados aqui de núcleo olivar inferior, tá? Todo esse aprimoramento, né, de determinados movimentos, eles vão ser mediados por aqui, né? Tanto que uma lesão nesse núcleo olivar inferior, ele pode comprometer, né, a apresentar, né, uma pessoa, crianças, por exemplo, que possuem, né, alterações neurológicas que acometam essa região aqui do tronco encefálico, todas elas vão apresentar algum grau de déficit motor, ou mais especificamente déficit na aprendizagem motora, né? São crianças que possuem uma dificuldade um pouco maior para aprender certos movimentos, né? Além disso, né, nós vamos ter aqui os núcleos vestibulares, né, que são aqueles que vão estar ligados à aprendizagem como é que se diz, a regulação, né, do equilíbrio do corpo, né, passando aqui também pelo bulbo, né, ligado inclusive com o complexo olivar inferior, já que o movimento ele está diretamente ligado ao equilíbrio, né. Nós vamos ter ainda aqui os núcleos, né, do nervo vago e hipoglosso, que vão regular diversas funções a nível de pescoço e tórax, né, mais especificamente do hipoglosso ligado com os movimentos da língua, e os núcleos olivares aqui acessórios, que vão colaborar, né, lá com os movimentos, desculpem, com a regulação da aprendizagem motora, né, juntamente aqui com o núcleo olivar. Tá? Então, por aqui, por aqui a gente vai ficar com o bulbo, né, e no próximo vídeo nós vamos continuar analisando a estrutura da ponte.